Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. E você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 36. Poucos dias depois desse encontro, os jornais anunciaram ao mundo que a Lady do ilustríssimo Lord Thomas Palmer dera à luz seu primeiro filho com felicidade. Tratava-se de uma notícia muito interessante e grata, pelo menos a todos os conhecidos que souberam do fato antes mesmo de ser noticiado. O acontecimento, altamente importante para a Sra. Jennings, provocou uma alteração temporária da disposição de seu tempo e influenciou, até certo ponto, os compromissos de suas jovens amigas, pois ela ia visitar Charlotte sempre que podia. A senhora saía de manhã bem cedo, assim que terminava de se vestir, e voltava tarde da noite. As senhoritas Dashwood, por pedido especial dos Middleton, passavam muitas das horas de seus dias na residência da Conduit Street. Para seu próprio conforto, prefeririam permanecer na casa da Sra. Jennings, pelo menos todas as manhãs, mas não era gentil ir contra os desejos de todo mundo. Assim, as horas delas eram passadas com Lady Middleton e as duas senhoritas Steele, cuja companhia não era muito gratificante, como se pode supor. As irmãs Dashwood tinham um senso demais para serem uma companhia desejável para a primeira e provocavam impulsos de ciúme nas últimas, que as consideravam intrusas no terreno delas, obrigando-as a dividir as atenções que pretendiam monopolizar, se bem que nada poderia ser mais bem educado neste mundo do que as atitudes de Lady Middleton para com Elinor e Marianne. Ela realmente não gostava das duas. Nenhuma delas lisonjeava a dama ou a seus filhos, e por esse motivo ela não as considerava boas pessoas. Como adoravam ler, imaginava que fossem satíricas. Talvez a Lady não soubesse o que significava exatamente ser satírico, mas sabia o que não significava. Aliás, esta era uma censura de uso comum e feita com a maior facilidade. A presença das senhoritas Dashwood restringia a liberdade das irmãs Steele, fazia sobressair a preguiça de uma e a atividade da outra. Lady Middleton sentia vergonha de nada fazer quando se encontrava diante delas, e a lisonja que Lucy tinha orgulho em criar e administrar em todos os demais momentos, na presença das visitantes, despertava-lhe o temor de ser desprezada pelo que fazia. A senhorita Steele era a mais perturbada das três pelas senhoritas Dashwood e dependia apenas das irmãs reconciliar-se com ela. Bastava que uma delas lhe desse um minuto de atenção e lhe contasse o caso todo havido entre Marianne e o Sr. Willoughby para que a Steele mais velha se sentisse amplamente recompensada pelo sacrifício de lhe ceder o melhor lugar diante da lareira depois do jantar. Sacrifício este ocasionado pela intromissão delas. Mas essa reconciliação não era garantida, pois se bem que muitas vezes ela demonstrasse a Elinor, por expressões variadas, a piedade que sentia por sua irmã, mais do que uma vez mencionara a inconstância dos homens diante de Marianne. Felizmente não conseguira efeito algum sobre a jovem, a não ser um olhar de indiferença ou de aversão. Um esforço, por mínimo que fosse, das senhoritas Dashwood, a tornaria amiga. Se, pelo menos, rissem com ela a respeito do doutor. No entanto, as irmãs, mais do que todas as outras pessoas, inclinavam-se tão pouco a agradá-la, que se Sir John jantasse em casa, seria possível que a senhorita Steele passasse o dia inteiro sem ouvir pelo menos uma zombaria a respeito desse assunto, que ela era bondosa demais para provocar. Todos esses ciúmes e descontentamentos, no entanto, passavam despercebidos para a Sra. Jennings, que considerava delicioso as quatro moças poderem ficar juntas, e geralmente congratulava-se com as jovens amigas todas as noites pelo fato de poderem livrar-se por algum tempo de uma mulher velha e estúpida. De vez em quando ia buscá-las na casa de Sir John, outras vezes só ia vê-las quando chegava em sua própria casa. Mas, fosse onde fosse que se encontrassem, mostrava-se sempre muito animada, repleta de encantamento e importância, pelo fato de Charlotte estar passando muito bem sob seus cuidados
e estava sempre disposta a fazer a descrição exata e minuciosa da situação, daquele modo que apenas a curiosidade da senhorita Steele poderia desejar. Só uma coisa conseguia perturbá-la, e queixava-se dessa coisa todos os dias. O Sr. Palmer mantinha a opinião, comum entre os homens, porém nada paternal, de que todos os bebês eram iguais, por mais que ela percebesse perfeitamente, e em momentos diversos, a mais impressionante semelhança entre o bebê e o pai e a mãe. Não havia jeito de convencer o genro, de persuadi-lo de que não existia outra criancinha exatamente igual e da mesma idade. Muito menos era possível fazê-lo aceitar a simples proposição de que era a criança mais linda do mundo. A esta altura, estou chegando ao relato da infelicidade que neste meio tempo aconteceu com a Sra. John Dashwood, quando a Sra. Jennings havia ido pela primeira vez com suas duas cunhadas à casa dela, na Harley Street. Uma outra conhecida de Fanny fora visitá-la também. Circunstância essa que aparentemente não causou nenhum mal, mas quando a imaginação induz alguém a formar julgamentos errôneos sobre a conduta dos outros, quando leva a tomar decisões baseadas apenas em desprezíveis aparências, a felicidade de uma pessoa pode, de certa maneira, ficar à mercê do destino. No caso em questão, a dama que chegou por último à casa dos Dashwood deixou que sua imaginação disparasse para muito além da verdade e das probabilidades. Simplesmente, ao ouvir os nomes das senhoritas Dashwood e ao saber que eram irmãs do Sr. Dashwood, concluiu de imediato que elas estavam hospedadas na casa da Harley Street. Esse mal-entendido veio a produzir resultados 2 dias depois, quando a citada dama enviou bilhetes convidando as duas jovens, o irmão delas e a cunhada, para um serão musical em sua casa. Em consequência, a Sra. Dashwood precisou submeter-se não apenas à terrível inconveniência de mandar sua carruagem buscar as irmãs Dashwood, como também, o que era muito pior, viu-se na desagradável obrigação de dar a impressão a todos que as tratava bem. E quem poderia adivinhar que as moças nem sequer sonhavam em sair com a cunhada outras vezes? Entretanto, a verdade é que o poder de desapontá-las estaria sempre nas mãos de Fanny. Só que saber disso não lhe bastava, pois quando uma pessoa se apega ao método de conduta em relação a alguém, mesmo sabendo que está errada, sente-se injuriada quando se vê obrigada a fazer qualquer coisa que possa ser agradável a esse alguém. Aos poucos, Marianne fora levada ao hábito de sair todos os dias, mas lhe era indiferente sair ou não. Arrumava-se calada e mecanicamente para os acontecimentos noturnos, sem nenhuma esperança de se divertir, e muitas vezes sem saber, até o último instante, para onde iriam levá-la. Tornara-se tão indiferente ao que vestia e à própria aparência, a ponto de não ter a menor consideração para com as roupas. Tanto assim que, quando a senhorita Steele subia para chamá-la, aprontava-se em 5 minutos. Nada escapava à minuciosa observação e curiosidade geral dela. Essa moça via tudo e perguntava tudo. Não descansava até saber o preço das coisas que Marianne estava usando. Seria capaz de calcular o número de vestidos que ela possuía muito mais acertadamente do que a própria dona, e havia uma boa possibilidade dela estar sabendo, antes que saíssem, quanto Marianne gastava por semana, quanto recebia por ano e quanto gastava por ano apenas consigo mesma. A impertinência dessa intromissão, na maioria das vezes, era concluída com um elogio que, apesar da doçura, era considerado por Marianne a maior impertinência de todas. Isto porque, depois de examinar com a maior atenção o vestido que ela estava usando, depois de ter avaliado seu custo, a cor dos sapatos e o penteado, era certo que a senhorita Steele dissesse que ela estava muitíssimo elegante e que se atrevia até a afirmar que iria fazer muitas e grandes conquistas. Depois de um tal encorajamento, nessa noite, as moças encaminharam-se para a carruagem do Sr. John Dashwood, na qual se acomodaram, prontas para irem embora, 5 minutos depois que o cocheiro chegara. Essa pontualidade, não muito agradável para Fanny, que as precedera na casa de sua conhecida, e esperava que houvesse um atraso, que se tornaria um grande inconveniente para ela e para seu cocheiro. Os acontecimentos da noite não foram importantes. Essa festa, como todas as outras noitadas musicais, reunia muitas pessoas que gostavam de fazer grandes performances, porém a maior parte delas não fazia, de modo algum,
nada que pudesse ser de fato denominado performance. Os músicos em geral, em sua própria opinião e na opinião de seus amigos mais chegados, eram os maiores artistas amadores da Inglaterra. Como Eleanor não era musicista e não pretendia ser, não tinha o menor escrúpulo em desviar os olhos do grande piano, em geral acompanhado por uma harpa e um violoncelo, a fim de procurar na sala algum objeto ou pessoa agradável que merecesse sua atenção. Em um desses olhares notou, em meio a um grupo de cavalheiros, aquele que dera uma verdadeira lição de estojos para palitos de dentes na loja Grey. Viu que ele a olhou e que em seguida falou familiarmente com seu irmão. Decidiu perguntar a John o nome do cavalheiro, quando ambos foram na direção dela, e o Sr. Dashwood apresentou-lhe o Sr. Robert Ferrars. O jovem cavalheiro cumprimentou-a com natural civilidade e fez uma reverência com a cabeça, que lhe disse muito mais do que as palavras pronunciadas e que indicou ser ele exatamente o grande Peralta que Lucy descrevera. Teria sido muito bom para ela se sua consideração por Edward dependesse menos do seu próprio mérito do que do mérito de seus parentes. Aquela reverência feita pelo irmão dele daria o golpe final no pouco bom humor que a mãe e a irmã de ambos poderiam por acaso vir a ter. Mas enquanto pensava nas diferenças entre os dois jovens irmãos, Eleanor não correu o menor risco de que a superficialidade e a presunção de um a fizesse desacreditar da modéstia e do valor do outro. Eles eram diferentes, como o próprio Robert lhe demonstrou no decorrer de 15 minutos de conversa. Ao falar do irmão, comentou sua extrema timidez, que Edward acreditava ser o grande empecilho para conquistar seu lugar na sociedade, ao passo que ele, Robert, atribuía essa falha cândida e generosamente muito menos a uma deficiência natural do que a infelicidade de uma educação particular. Ele próprio, admitiu com tranquilidade, achava-se bem colocado no mundo, como qualquer outro homem, apesar de com certeza não ter nenhuma superioridade especial e material oferecida pela natureza, mas simplesmente tivera a vantagem de cursar uma escola pública. Por minha alma, continuou ele, acredito que seja assim e já o disse várias vezes para minha mãe, quando ela se aflige. Minha querida madame, sempre digo a ela, a senhora deve se acalmar. Agora o mal está feito, é irremediável e deve-se apenas ao seu modo de agir. Por que deixou-se persuadir, contra sua própria vontade, por meu tio, Sir Robert, a colocar Edward em uma instituição particular, no momento mais crítico da vida dele? Se a senhora o tivesse matriculado na Westminster, como fez comigo, em vez de mandá-lo para a escola de Sir Pratt, tudo isto teria sido evitado. É por esse prisma que eu sempre olhei esse fato e minha mãe já está perfeitamente convencida do seu erro. Eleanor não podia opor-se a essa opinião porque, fosse qual fosse seu modo de pensar sobre as vantagens de uma escola pública, não conseguia pensar com o mínimo de satisfação em Edward morando com a família do Sr. Pratt. A senhorita reside em Devonshire, acredito. Foi o comentário seguinte de Robert Ferrars. Num chalé próximo de Dawlish. Depois que ele explicou exatamente onde morava, o jovem cavalheiro demonstrou surpresa por saber que alguém era capaz de morar em Devonshire sem que sua casa se localizasse perto de Dawlish. Assim mesmo, expressou sua calorosa aprovação pelo tipo da moradia das Dashwood. Da minha parte, explicou Robert, gosto demais de chalés. Sempre são muito confortáveis e muito elegantes. Garanto que se um dia eu tiver algum dinheiro disponível para ser feliz, comprarei um pedaço de terra e construirei um chalé para mim, a pouca distância de Londres, onde eu possa ir a qualquer momento e levar amigos. Aconselho a todos que pretendem construir que construam um chalé. Meu amigo, Lord Kirtland, procurou-me outro dia a fim de me pedir um conselho e mostrou-me 3 plantas diferentes de bonhomie. Eu deveria dizer-lhe qual dos projetos de casa era o melhor? Meu caro Kirtland, disse eu, jogando as 3 plantas na lareira. Não escolha nenhuma destas, mas sim construa um chalé. E deste modo, acredito, terminou o problema dele. Há pessoas que imaginam não haver acomodações e espaço no chalé, mas é um grande erro. No mês passado, estive no chalé de meu amigo Elliot, perto de Dartford. Lady Elliot queria dar um baile. Mas como poderia fazê-lo? Perguntou-me ela. Meu caro Ferrars, diga-me como posso resolver esse problema. Não há uma só sala neste chalé em que caibam 10 casais. E onde seria servido o jantar? Eu vi imediatamente que não haveria dificuldade alguma. Então respondi, minha cara Lady Elliot,
Não se apoquente. A sala de jantar comporta 18 casais com facilidade. Podem-se colocar mesinhas de jogo na sala de estar. A biblioteca poderá ser usada para servir o chá e outras bebidas. Lady Elliot ficou deliciada com a ideia. Medimos a sala de jantar e descobrimos que abrigava exatamente 18 casais. Então foi tudo organizado de acordo com o meu plano. Portanto, como a senhorita vê, se soubermos como fazer, pode-se ter num chalé o mesmo conforto que se tem numa espaçosa vivenda. Elinor concordou com tudo isso, pois achava que o jovem cavalheiro não merecia a honra de uma oposição racional. Como John Dashwood não sentia mais apego à música do que sua irmã mais velha, também sua mente encontrava-se livre para fixar-se em outras coisas. Durante a noitada, uma ideia tomou-o de assalto e ele tratou de comunicá-la à esposa, para a aprovação dela, enquanto se dirigiam de volta à casa. Considerando o engano da Sra. Denison ao supor que as irmãs eram hóspedes deles, viera-lhe à mente a conveniência de realmente convidá-las para ficarem na Harley Street, enquanto os compromissos da Sra. Jennings a obrigassem a permanecer tanto tempo fora de casa. Os gastos não seriam nada e a inconveniência menor ainda, e estaria assim dando maior atenção à promessa que havia feito ao pai, o que a delicadeza de sua consciência indicava que era necessário. Fanny ficou perplexa com a proposta. Não sei de que modo poderíamos fazer isso, retrucou a seguir, sem fazer uma afronta a Lady Middleton, pois suas irmãs passam todos os dias com ela. Caso contrário, eu teria maior alegria em recebê-las. Você sabe que estou disposta a dar às minhas cunhadas o máximo de atenção possível, como demonstrei levando-as à festa de hoje. Mas são visitas de Lady Middleton. Como poderei pedir que a deixem? O marido, mesmo com sua grande humildade, não percebeu a força da objeção. Elas já passaram quase uma semana na Conduit Street. Portanto, Lady Middleton não pode se ofender se concederem o mesmo número de dias para parentes tão próximos. Depois de uma pausa de alguns segundos, Fanny voltou a falar com renovado vigor. Meu amor, eu gostaria de convidá-las de todo o meu coração, porém não está em meu poder fazê-lo. Acabo de me comprometer comigo mesma em convidar as senhoritas Steele a passar alguns dias conosco. Elas são ótimas moças, muito bem educadas, e creio que lhes devemos essa atenção, uma vez que o tio delas fez tanto por Edward. Convidaremos suas irmãs algum outro ano, mas as senhoritas Steele podem não vir de novo à capital. Tenho certeza de que irá gostar delas. Sem dúvida, você já gosta delas. Acredito tanto quanto minha mãe gosta, e ambas são tão atenciosas com Harry. O Sr. Dashwood acabou por se deixar convencer. Percebeu a necessidade de convidarem as senhoritas Steele em pouquíssimo tempo, e sua consciência acalmou-se com a resolução de que convidariam as irmãs em outro ano. No entanto, passou-lhe pela cabeça a leve suspeita de que em outro ano o convite seria inútil, uma vez que Elinor viajaria para Londres como esposa do Coronel Brandon e Marianne seria hóspede deles. Regozijando-se por ter escapado e orgulhosa da esperteza com que o fizera, na manhã seguinte, Fanny escreveu para Lucy, requisitando a presença dela e da irmã na Harley Street, assim que Lady Middleton houvesse por bem dispensá-las. Isso foi o bastante para tornar Lucy verdadeira e razoavelmente feliz. Parecia que a Sra. Dashwood estava trabalhando por ela, alimentando-lhe as esperanças e promovendo seus desejos. Uma oportunidade de estar com Edward e sua família era, acima de todas as coisas deste mundo, o que mais a interessava, e o convite, uma gratificante e boa promessa para seus sentimentos. Estava recebendo uma vantagem que deveria ter cuidado para não demonstrar com agradecimentos exagerados, nem deveria aproveitar muito às pressas, e a visita a Lady Middleton, que até então não tinha nenhum limite definido, de súbito passou a ser encarada como se, desde o começo, estivesse destinada a encerrar-se dali a 2 dias. Quando o bilhete foi mostrado para Elinor, 10 minutos depois de sua chegada, ela teve pela primeira vez a impressão de que havia alguma possibilidade das expectativas de Lucy se realizarem. Essa demonstração de apreço incomum por parte de Fanny, e que acontecia em tão pouco tempo de conhecimento, parecia declarar tanta boa vontade em relação a Lucy, despertava em Elinor algo mais do que simples escárnio contra si mesma. Despertava a certeza de que sua cunhada poderia proporcionar em seu tempo e sua hora tudo o que Lucy queria. A adulação da jovem senhorita Steele suavizara o orgulho de Lady Middleton e dera-lhe entrada no coração da Sra. John Dashwood.
Esses resultados provavelmente abririam caminho para possibilidades maiores. As irmãs Steele mudaram-se para Harley Street, e tudo que Eleanor ficava sabendo sobre a influência de Lucy por lá reforçava suas suposições. Sir John, que as visitava mais do que antes, contava as atenções que as moças dedicavam à família Dashwood e as classificava de impressionantes. A senhora Fanny Dashwood jamais em sua vida se mostrara amável com nenhuma outra moça, como fazia com elas. Havia dado a cada uma das irmãs uma cestinha de costura feita por algum imigrante. Chamava Lucy pelo nome de batismo e não sabia de que maneira poderia separar-se delas.